Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. Hoje tem quadro novo, o quadro de hoje é o Tabuleirada, nosso espaço mais civilizadamente agressivo. É duelo direto entre títulos, jogo contra jogo, autor contra autor, editora contra editora e, claro, um tabuleiro voando na cabeça do coleguinha. Meu nome é Davi e eu estou aqui com o Bruno e com o Douglas pra gente seguir neste coliseu de papelão. Aqui 2 jogos entram e só um sai. Prepara seu escudo de é só minha opinião e vem com a gente. Para esse primeiro episódio de Tabuleirada, não escolhemos fazer um autor contra um outro autor, e sim contra ele mesmo. Hoje será Kingsley versus Kingsley. Mas antes vamos falar dos nossos parceiros. O Além do Muro está voltando e ainda maior, então pela primeira vez serão 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro, no Pátio Sica Shopping em Jundiaí. Então faça acesso ali para quem está em São Paulo, região de Campinas. Vão ser 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos estão disponíveis no Meeple Starter e no link da nossa bio você tem ali o acesso para comprar o ingresso e ganhar outro. Então a gente se vê por lá. Nosso outro parceiro é a Jogatina do Quintal. Então a Jogatina do Quintal está chegando aí a sua 10ª edição, já se tornando um dos maiores eventos e mais importantes da região do ABC. Será em São Bernardo no dia 6 de setembro. Também tem um link lá na nossa bio para que você veja como adquirir o seu ingresso e também nos vemos por lá. Como eu falei, para abrir esse quadro a gente escolheu um duelo de gigante, no singular, então a gente vai falar do Kingsley versus ele mesmo, com 2 das sagas de maior sucesso dos board games, a trilogia das máscaras e a linha de jogos Azul. Michael Kingsley é um dos mais renomados designers de jogos da Alemanha e do mundo. Ele é conhecido por criar jogos elegantes, com mecânicas acessíveis, mas com grande profundidade de estratégia. Ele estreou em 1995 com o Mogelei, jogo de cartas e dedução, conhecido também na famosa dupla com Wolfman Kramer, tendo começado essa parceria com o já premiado que a gente vai falar hoje também, Tikal. Falando em prêmios, além das famosas sagas que a gente mencionou e que são super premiadas, ele foi finalista também de prêmios com Heaven and Ale, Torres, sendo esse último também com o Kramer. Mas vamos seguir então apresentando a primeira saga que a gente vai destrinchar aqui hoje. Então vamos falar do Azul. O designer da Azul é então o Michael Kingsley, ele não tinha parceria no desenvolvimento desse jogo. A editora principal é Next Move Games, no Brasil a Galápagos. É um estilo Eurogame abstrato, com foco em padrões estética. Os jogos da linha, eles compartilham ali o tema de arte decorativa portuguesa, exceto o Chocolate, que foi uma edição especial. O primeiro Azul foi lançado em 2017, já se tornou um clássico. Tem a expansão Azul, mosaicos de cristal, fora algumas pequenas promos, como o Joker Tile. Tem a estrutura implementada no outro jogo, né, que é o Mestre Chocolatier, como eu falei, que é temático ali de fábricas de chocolate, que traz também algumas fábricas especiais, mas não muda muita coisa. E também saiu o Azul Mini, então o Azul inicial, ele tem algumas outras versões. Depois disso veio o Azul Vitrais de Sintra, que em 2018 saiu dos azulejos e migrou para peças translúcidas dos vitrais. O terceiro é o Azul Pavilhão de Verão, ele voltou aos azulejos, mas saindo dos clássicos portugueses padrão para um formato mais estrelado, e também saiu na versão mini. Expansão Pavilhão Envidraçado veio em 2021. Depois disso veio o Azul Jardins da Rainha, conhecido carinhosamente pela comunidade como Azul Verde, remetendo à cor da caixa. Ele é um pouquinho mais pesado do que os outros ali da linha, vem em 2021 e por hora tem só promo de cartas sem uma grande expansão. E o mais novo da família é o Azul Duel, de 2025, que surfa nas ondas de 2 jogadores apenas. Bruno, para começar, onde você mais enxerga uma linha clara ali, ou de sentido de unidade nesses jogos, né? Eu falei um pouquinho da estrutura temática, mas onde você acha que realmente existe a cola para falar que o Azul é uma coleção? Se alguém pegasse e não olhasse o nome, né? Olhasse jogo a jogo, onde estaria esse sequencial? Primeiramente, a pessoa que pegasse ia ver um saco com um monte de pecinha quadradinha. Entre a série Azul, eles vão mudando isso para uns losangos, tentaram fazer com hexágono no Jardim da Rainha e círculos no Duel. Mas a mecânica principal se trata de pegar as peças de lojinhas. Todo Azul é desse jeito, onde a gente pega uma lojinha, vai pegar as peças deles e tentar alocar no nosso tabuleiro da melhor forma possível. Uma mecânica predominante também é que, se vacilar, essas peças que a gente não consegue encaixar no tabuleiro vão ser quebradas e a gente vai sair perdendo ponto à torta e à direita. Praxe também sempre tem alguma mecânica para quem passar o turno primeiro, tomar uma penalidadezinha e ser o primeiro jogador. Qualquer uma dessas características ou semelhança com a realidade é com certeza uma semelhança de um jogo do Azul. Bom, e aí, Douglas, concorda? Tem mais coisa para acrescentar? Não, concordo, parte de estética realmente todos são bem bacanas. Se fazer um paralelo aqui entre todos eles, né?
a gente percebe uma mudança um pouco maior no Vitrais de Sintra, né, que é o segundo da linha. Você não tem um custo para pagar quando você coloca as peças e pegar, por exemplo, o Pavilhão de Verão ou o Jardim da Rainha. Quando você vai alocar as peças nos tabuleiros, você tem que pagar o custo delas. Então, por exemplo, no Pavilhão você tem que pagar no espaço da pétala da rosa que você vai colocar. No Jardim da Rainha você tem que pagar o custo da peça, se é um pássaro, por exemplo, são 2 peças e assim por diante. Enquanto no Vitrais de Sintra você coloca direto no espaço tabuleiro, só que você tem que respeitar o espaço onde está o seu vidraceiro. Então tem esse limitador aí, enquanto nos jogos você pode colocar nos espaços livres, no Vitrais de Sintra você tem que primeiro mover o vidraceiro para depois poder alocar. Isso é uma pequena diferença aí de mecânica com relação aos outros. De modo geral, a mecânica de comprar peças é igual. Aí para facilitar um pouquinho também, acho que no Vitrais de Sintra, quando você preenche uma coluna, você preenche ela uma vez, pontua, você preenche de novo, você remove ela. Então, se comparar, por exemplo, com o azul, às vezes o jogador mais desatento, ele corre o risco de colocar uma peça, preencher aquela fileira, e depois colocar uma peça da mesma cor, o que não pode, né? Aí ele acaba perdendo pontos com isso, enquanto no Vitrais de Sintra a coluna é eliminada, e no caso, possibilita que o jogador enxergue melhor a estratégia ali para não correr o risco de se prejudicar. Mas acho que de modo geral as mecânicas são todas essas, né? Você vai comprar peças, quando você compra de uma fábrica você tem que escolher uma cor e comprar sempre daquela mesma cor. O básico que todo mundo já conhece de azul aí, né? Realmente, você comentou, até no azul dual e no primeiro azul, você também tem um custo de pagar as peças, né? Que é a própria linha, né? Primeira linha 1 peça, segunda 2 peças, a quinta linha 5 peças para colocar uma no tabuleiro final mesmo. Mas realmente, Vitrais de Sintra é o único que dá uma chacoalhada no tabuleiro mesmo. Pegando um pouquinho aí do que eu entendo que conecta essa linha, né, e faz o mesmo jogo ali, né, o mesmo jogo não, mas que é uma sequência. Tem a inspiração da arte portuguesa, né, então todos eles você vai encontrar, exceto o chocolate, eu imagino, eu não conheço, mas eu acho que aqueles bombons não são baseados em algum tipo de chocolate português, mas o azul primeiro ali, né, ele tem realmente essa questão dos azulejos muito fortes, azulejos de alcobaça, né, então isso já vem realmente muito presente. Depois Vitrais de Sintra também trazem, né, do Palácio da Pena. Aí o azul pavilhão de verão você remete ali ao pavilhão de verão do Rei Manuel, então, né, que nunca foi construído, mas você decora com elementos florais geométricos. No Jardim da Rainha também direto ali a Maria de Aragão, e o duel eu acho que ele remete ali também a Sintra, se eu não me engano. Então você tem essas questões portuguesas ali, né, permeando essa questão cultural ali do jogo. Você tem um sistema de draft, então todos eles têm essa seleção de peças, que é um dos principais mecanismos, junto com a questão do puzzle espacial. Então você tem uma coisa aliada à outra em todos os jogos da sequência, de uma forma ou de outra, mas todos têm ali um sistema de draft aberto, que vai gerar algum tipo de sobra também, e esse puzzle espacial ali, né, com algum tipo de limitação, e também as peças de muita alta qualidade. Eu não cheguei a jogar o duel, Bruno, me corrija se eu estiver errado, mas todos têm aquele formato de peça meio estilo resina. No 2 ficou um pouquinho diferente, né, então no Vitrais de Sintra ele é um plástico translúcido ali, um pouco diferente, mas ainda assim bem bonito, mas nos demais ele tem aquele tipo de resina bastante, assim, que lembra um pouco o dominó. No duel assim também, Bruno? Sim, eles seguiam o mesmo material para essa edição também. Então realmente tem aí diversas semelhanças e é uma série realmente que existe uma conjunção muito forte, assim, não é algo que é muito solto. Você consegue enxergar, além da conexão entre os próprios jogos, uma evolução em algum sentido, não necessariamente de melhor ou pior, mas tem uma evolução de peso, né? O Azul 1, ele é muito simples, muito clean ali e muito tranquilo de entender. O 2 ele já vai numa linha de complexidade um pouco maior, pelo menos ali na minha percepção. Acho que vale a pena depois, eu até vou pegar os pesos aqui pra gente fazer o comparativo. O 3, ele vem com uma complexidade estratégica bem interessante e maior do que os últimos dois, mas eu acho que ele reduz um pouco a complexidade de regra do 2. Acho que talvez eles foram por um caminho que entenderam que não era talvez o mais adequado ali, né, e retornaram um pouquinho. E o 4, né, o azul verde, ele realmente tem um nível de complexidade bem maior do que os outros da linha. Não é um jogo pesado ou algo nesse tipo, mas ele tem algumas questões ali de pagamento de peça, de você não só colocar peça, mas colocar também um pedaço do tabuleiro, então ele vai ganhando ali alguns contornos adicionais. Realmente, e aí no Azul Duel ele volta mais pro original, só que ele põe mais ele coloca um draft novo, só que para você montar seu tabuleiro enquanto você tá pegando as peças. A gente comenta bastante que quando joga Azul,
que às vezes é vantajoso você deixar acumular um pouco de peças, né, no centro, para quando você pegar aquele monte de peças e fazer uma alocação legal. E o pavilhão de verão, ele pune justamente nesse momento, né, enquanto a gente perde pontos quando quebra as peças, no pavilhão é pela quantidade de peças que você pega do centro. Então, não sei se a ideia do autor foi corrigir essa ideia de deixar acumular peças no centro para pegar tudo de uma vez. Coisa que no Jardim da Rainha, por exemplo, você não tem um centro para pegar de peças, né? Você pega meio que as peças que estão em cima das peças de jardim que você vai montando o seu jardim depois, né? Então, não sei se a ideia foi essa, tem uma relação também cores de bônus, né? A gente tem no Vitrais de Sintra uma cor que vai pontuar mais, de acordo com a rodada. E isso não acontece no Pavilhão de Verão, mas se repete no Jardim da Rainha, né? Você vai ter não só a cor, mas você vai também ter o símbolo, o ícone que vai pontuar mais naquela rodada. Acho que são pontos que vale ressaltar também. Gente, só peguei os pesos aqui do BGG, só para trazer a informação. O azul 177. O Vitrais de Sintra, 201. Então ele já tem um pezinho um pouquinho maior ali. Lógico que a gente tá falando de questões da comunidade, né? De percepção das pessoas. Volta lá no nosso episódio de peso, que a gente explica melhor, mas de qualquer forma é um comparativo. O azul 3 é 207. O da Rainha, 293. Então já deu um pulinho ali. E o Duel se manteve em 239. Então, realmente ele veio numa crescente, mas o Duel, ele caiu um pouquinho, mas é um pouco diferente também, né? Ele tá numa outra linha. De qualquer forma, vamos seguindo aqui, falar um pouquinho sobre o melhor e pior jogo da linha. E aí, Douglas, chegou a jogar todos, não jogou algum? E qual que é o melhor e pior pra você? Bom, o melhor jogo pra mim da linha é o Jardim da Rainha, é o que eu adquiri mais recentemente. Eu nunca joguei o Duel, acabei não me interessando muito por ele também. Acho que não tem tanta necessidade, né? O azul, de modo geral, sempre roda bem em 2, 3 ou 4 jogadores. Então, acabei não me interessando em pegar ele, mas o Jardim da Rainha tá indo pra mesa com uma certa frequência aqui, tá agradando bastante. E o pior pra mim é o Vitrais de Sintra, mas não porque ele é ruim, é porque ele acaba se perdeu um pouco ali no nível de estratégia e com simplicidade. Também não sei dizer o que aconteceu com ele em relação aos outros, eu gostava mais dele do que do Pavilhão de Verão. Aí joguei recentemente o Vitrais de Sintra e fiquei com um gosto meio amargo, assim, então ele acabou caindo um pouco no meu ranking pessoal aqui, mas ainda assim é um ótimo jogo, gosto muito dele, mas entre os 4 eu achei o mais fraco no momento. Entre os azuis todos, né, ficaram bem perto entre o Pavilhão de Verão e os Jardins da Rainha. Eu ainda acho que o Jardins da Rainha é um dos meus favoritos. Tem alguns poréns ali, mas depois a gente volta neles. Quanto ao que assim, lembrando que eu gosto de todos os azuis, são ótimos jogos que se estão na mesa eu vou sentar e vou jogar. Mas dos que eu menos gostei estão entre o azul Duel e o Vitrais de Sintra. O Vitrais de Sintra eu não vejo ele como um jogo ruim de forma alguma, mas eu acho ele muito punitivo no fator de quando a gente quebra os azulejos, ele escala muito uma pontuação negativa, joga um pouquinho pra trás pra mim. Porque, assim, a gente vê que a gente tá fazendo progresso e depois sai perdendo ele quando a gente faz uma jogada, faz uma bobagem. Quanto ao Azul Duel, por que eu não gostei dele? Ele é um ótimo jogo, só que eu não vejo a necessidade de ter transformado ele em um jogo Duel. Ele não precisava disso. Ele funciona como um azul normal, ele tem uma mecânica onde a gente preenche o nosso tabuleiro, faz um draft com peças que preenchem o nosso tabuleiro, o que é interessante, e ele tem peças coringas que a gente acumula durante a partida, que também é bem legal. Só que não me senti encantado, eu senti que ele não teve a mesma paixão na criação dele como os outros azuis. Bom, eu não joguei o Duel também, joguei os outros 4. Do que eu vi de análise, eu acho que colocaria talvez o Duel realmente como pior. Ele não me atraiu muito, mas sem jogar, então acho que eu vou pegar os que eu joguei mais pra poder comparar com um pouco mais de precisão. E é a mesma coisa que vocês, né? Pra mim, o pior acaba sendo também o Vitrais de Sintra. Nenhum dos azuis é ruim, acho que a gente vai ser meio unissono nisso. Não tem um jogo do azul, não tem um jogo dessa linha azul que você falar um jogo que não é bom, ou que se alguém me chamar eu não vou jogar. Todos eles realmente trazem a sua essência ali, você percebe em todos. Então essa questão, como eu falei, do draft e da colocação de peças, independente de qualquer outra alteração no formato, estão todas ali de uma forma muito viva, em alguns mais pura, e no Vitrais menos pura. Talvez por isso ele ficou um pouco... Aquela parte do homenzinho, né, do artesão que vai e vem, achei ela um pouquinho desnecessária realmente, né? Ela não é ruim, acho que é uma nova etapa de puzzle, e eles
acho que estavam testando ali, né? Foram encontrando um caminho diferente, mas não é o melhor formato. Mas não, assim, diferente de algumas pessoas que falam que ele não é um bom azul, eu discordo. Eu acho que ele é um jogo legal. Acho que se você pegar toda a faixa do azul ali, você vai, sei lá, sair de 0,25 para 0,25, basicamente. Todos são muito bons, assim, não teria nem como avaliar um é 7, um é 8, um é 9, um é 10. Não, todos estão numa faixa alta ali, acho que pra mim entre 8 e 9. E, sei lá, acho que 8, 8,25, 8,5, 8,75, é tudo muito ali. E o melhor pra mim é o Pavilhão de Verão. Apesar de eu ter gostado muito do Azul Jardins da Rainha, o Pavilhão de Verão eu sou apaixonado, gosto muito dele. Eu acho que o Azul Jardins da Rainha ele é mais cabeça ali, né? Ele realmente tem um puzzle, enquanto puzzle um pouco mais interessante, mas ele perdeu algo pra mim que no Azul é muito interessante, que é o bloqueio mais agressivo. Eu não enxergo que isso no Azul, no Jardins da Rainha, pelo menos a gente já jogou algumas oportunidades, deve ter jogado, sei lá, 5, 6 vezes aí com o Douglas, com o Jonathan e com a Elaine, né? E eu não vi que é possível esse mesmo nível de agressividade no Jardins da Rainha. Acho que é muito penoso, enquanto nos outros jogos você pegar uma peça de alguém, uma peça que é melhor pro outro do que pra você, faz muito sentido pela matemática da coisa, às vezes é mais vantajoso em termos de ponto, o outro perder ponto do que você vencer. Eu não senti isso nos Jardins da Rainha. Talvez também porque a gente nunca jogou em 2, os outros já joguei em 2, então fica algo muito mais ali xadrezinho, né? Muito mais ataque e defesa. E no Jardins da Rainha eu não sei se jogar em 2 seria assim, mas me parece que não. Por conta do custo que você tem para pagar as peças, ele ficou muito mais individualizado. E não ficou ruim, eu gosto muito dele, ele seria meu segundo favorito, mas eu gosto no Azul dessa agressividade, eu gosto desse processo de você jogar marcando o outro. E no Pavilhão de Verão ele une para mim essa estratégia de um puzzle bastante elaborado, principalmente com a expansão, eu gosto bastante da expansão Pavilhão Envidraçado, aliada a essa agressividade que os outros azuis têm. Então pra mim ele é o melhor. Não sei se você sentiu isso, Douglas, da questão da agressividade sendo perdida aí. Concordo com você, é uma característica muito forte do azul, né, que é o bloco. Acho que principalmente no primeiro, né, às vezes você escolhe quebrar azulejos, pegar só para quebrar, para atrapalhar do outro jogador, mas como você disse bem, a mecânica de cada peça ter um custo diferente. Então, por exemplo, eu olhei pro jogo do meu adversário e vi que aquele lírio, né, aquela pecinha que tem um desenho de um lírio, vai ajudar bastante ele. Só que se eu pegar para quebrar, são 5 pontos com uma única peça. Então fica desvantajoso, sim, perde essa interação, né? Mas aqui, como a gente costuma jogar azul até sem dar muito bloco, quando eu ensino as pessoas a jogarem também, é um jogo que eu gosto de apresentar, né? Serve muito para isso. Então eu jogo sem dar bloco, então eu meio que perdi o ritmo de jogar bloqueando, eu acho. Aí eu não sinto tanta a falta disso no Jardim da Rainha. E uma coisa que, assim, de modo geral, né, parece que é um consenso até da própria comunidade que o Vitrais é o menos legal, né, dos azuis, tanto que ele sumiu de mercado, né, hoje quando alguém procura para comprar, às vezes acaba desembolsando um pouquinho mais, porque mais pela raridade, né, mas os outros, salvo exceção, aí você tá sempre no mercado, sempre tem uma cópia para ser vendida e tal. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a aceitação do Azul Duel, né, que parece que não vai ser muito boa também, pelo jeito. E só pra também não parecer, né, que eu tô falando uma coisa e vai contra ali o que faz sentido, o Pavilhão de Verão também tem custo de peça, que o custo de peça do pavilhão eu acho menos penoso do que os Jardins da Rainha, né? Por isso que eu acho que a agressividade se mantém, ainda que você tenha que pagar pelas peças ali da sua cor e tal, mas o Jardins da Rainha, acho que ele ficou um pouquinho mais pesado nesse sentido. O que você acha, Bruno, em termos dessa transição? Entre esses jogos, os Jardins da Rainha, ele ganhou, eu diria que um ponto mais abstrato para você colocar as peças, que você não tem mais no tabuleiro escrito, ó, aqui você paga 3, aqui é 4, tá escrito o número no tabuleiro. Fica bem simples. Enquanto no Jardim da Rainha, a gente tem que ficar prestando atenção na peça, nas cores, a gente se embanana muito fácil, por a gente não colocar eles numa região mais específica ali. A gente tem que tomar cuidado pra não encher nossa mão com peças que a gente não consegue usar e depois sair perdendo ponto por causa disso. Eu concordo muito que ele perde um pouco no fator de bloqueio, né? De, pô, o cara vai precisar daquilo ali, vou pegar, ou então vou pegar esse daqui pra ele ser obrigado a pegar uma coisa que ele não quer. Ainda mais por causa que no Jardim da Rainha, você não é obrigado a comprar todas as peças, você pode simplesmente passar. Realmente a gente não tem mais aquela travada que você coloca no outro jogador que faz ele perder um monte de ponto porque pegou 7 peças e ele não tem onde colocar elas. Das expansões entre os jogos, eu sei que o Chocolatier coloca poderes nas lojinhas, né? E eu descobri recentemente tem algumas marcas que fazem acessórios para os jogos de tabuleiro. Alguns deles eu vi para vender uns tazos de lojinha com os poderes.
Eu acho até mais interessante isso, que eu acho que esses poderes nas lojinhas também dão um plus pro jogo de diversão. Quanto ao, voltando um pouquinho agora no bloqueio, é que quando eu vou jogar azul, normalmente quando eu tô jogando com a minha primeira-ministra, a gente tem um combinado que às vezes, assim, a gente não gosta muito de ver o outro se lascando. Então a gente faz um combinado, tipo assim, ó, eu vou pegar esse aqui, você não pega aquele ali, tá? Então a gente meio que se ajuda sem se lascar. Aí não, hein? Isso que você falou do Jardins da Rainha, da questão de não ter o local das peças específico, é a mesma coisa que o verso dos tabuleiros dos outros jogos, né? Então, tanto o azul quanto o azul pavilhão de verão, eu não sei se o Vitrais tem isso, mas o verso ele é a versão avançada, a versão mais difícil, né? Você não tem a marcação das peças. Então o rainha, na verdade, ele só oficializa o verso ali dos outros lados dos tabuleiros, né? E outra coisa, o chocolate, eu acho que ele tematicamente é o mais legal, assim, né? A gente falou dos mais... dos que a gente gosta mais, que a gente gosta menos. Eu, assim, ainda que o azulejo é bonito e tal, eu acho que tematicamente, pra você apresentar, às vezes, pra um jogador novo, você tá montando uma caixa de bombom, é mais interessante que você tá montando uma parede, assim, pra maioria das pessoas. Então, eu achei ele tematicamente bem legal. Só achei que ele não agregou muita coisa ali, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar da impressão geral, forças e tropeços, eu tenho um ponto aí pra tratar sobre isso. Mas aquelas fábricas do verso, eu não acho que elas agregam, pelo contrário, quando eu tive azul chocolate, eu gostava de jogar sem elas. Eu não acho que isso é um twist muito interessante. Mas, bom, Douglas, qual que é a sua impressão geral da linha ali? Quais são as forças e quais são os tropeços da linha azul? Cara, acho que de modo geral, assim, eu acho que as expansões que a gente tava falando agora, né? Acho que agregam um pouco. Não que é um jogo que necessite de expansão, de correção ou coisa do tipo, né? A linha já vai se modificando ao decorrer dos lançamentos. Mas também, pô, você lançar uma expansão que só coloca um overlay ali por cima para deixar as peças mais encaixadinhas, não ficou tão legal isso. Eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que as mecânicas da fábrica do Azul Chocolate trazem uma variabilidade bacana, assim. Uma coisa que a gente até quando joga comenta, né? A seleção de cores do Jardim da Rainha é ruim, porque você tem um verde escuro com um verde claro, um roxo escuro com um roxo claro. Pô, você tem tanta cor para poder escolher, precisava, né, ter cores tão parecidas assim. E do chocolate também uma coisa assim, no azul 1 não tem aquela torre, né, para você colocar as peças que são descartadas e depois reabastecer a bolsa. Aí os caras fazem uma reimplementação com o chocolate e não colocam, pô, você podia ter colocado uma caixa de bombom, né, alguma coisa assim para ficar mais temático. Acho que ia ser tão bacana isso. Então, acho que falei um pouquinho de forças e tropeços junto ali, né? Acho que ele ganha muito a questão da acessibilidade, sabe? Tipo, ele é muito fácil de mostrar para os novos jogadores, ele é bonito, ele chama a atenção, principalmente o primeiro e o segundo, né? Então, tem aquela evolução de complexidade, mas acho que, de modo geral, todos dá para apresentar. E eu acho que eles acertaram também no Azul Mini, né? Porque facilita para você transportar o jogo, uma caixinha menor e tal. Acho que, de modo geral, é isso. Entre as forças e os tropeços, começando pelos tropeços mesmo, o Douglas acertou em cheio, realmente. O azul, o primeiro, a torrezinha, eles deixaram de fora. Não vi motivo nenhum para eles terem deixado de fora. Fica tão cheiroso o jogo na mesa, com uma torrezinha ali pra gente descartar as peças. E é uma mecânica do jogo você descartar elas pra depois colocar de volta, pra ter essa matemática no jogo. O azul pavilhão de verão mini, o Douglas mesmo citou que o pavilhão de verão teve uma expansão que é só para um plástico pra você colocar em cima, pra você encaixar as peças. Tem mais um pouquinho de coisa ali, eu entendo. Mas no azul mini, eles já lançaram isso junto, foi interessante. E quanto aos Jardins da Rainha, eu acho que eles pecaram um pouco nos próprios tabuleiros. Os outros azuis, eles têm perdão se estiver falando errado, não é um cartonado, mas é um material mais grosso ali, é um tabuleirinho. No Jardim da Rainha é uma folha de papel ali. Eu achei meio um pouco sacanagem fazer isso, né? Mas realmente, acho que um dos pontos mais fortes ali são a facilidade de ensinar o jogo para um jogador, até para uma pessoa que nunca viu um jogo de tabuleiro. Ó, você faz assim, assim, assado, é facinho aqui. O cara vai errar duas jogadas ali, que vai pegar uma peça que não devia. E aí, o jogo segue, já aprendeu, já sabe jogar, já tá pegando o molejo. E voltando de novo ali no Chocolatier, eu acho que dentre todos os jogos com as pecinhas coloridas e tudo mais,
Acho que o Chocolatier são os que têm as minhas pecinhas favoritas. Eu acho muito bonitas as cores delas. Bom, para mim as forças do azul, primeiro a questão estética e tátil, né? Então ele é muito, muito bonito e é muito gostoso de pegar as peças, ele ganha muitos pontos, acho que com as pessoas, por essa questão da pecinha tipo dominó que a gente já falou, né? É uma peça muito legal de pegar e tal. E lógico que isso melhora quando você tem aqueles overlays que vem nas expansões, porque aí não tem uma trombada na mesa que vai bagunçar ali os tabuleiros. Acho que tem esse problema que foi corrigido em algumas expansões, apesar de entender esse ponto das expansões não trazerem grandes novidades, mas eu gosto muito da expansão do azul Pavilhão de Verão, como eu falei, né? A Pavilhão Envidraçado, ainda que ela traga poucas coisas, ela traz alguns tabuleirinhos ali que tem umas novas formas de você pontuar, de você ganhar peça ali, que eu achei que melhorou o jogo, assim. Mas entendo que as expansões como um todo são uma fraqueza do azul, elas não trazem muita coisa, elas trazem muito pouco frente a como expansão poderia trazer, né? Então, bom, já falei um pouquinho, né, de tropeço junto, mas de qualquer forma, essa parte do apelo visual e tátil é muito forte. O design extremamente elegante, né? Então você fala muito, design elegante e tal, o que é isso? Pelo menos na minha concepção ali, né? Ele é muito simples de regra, mas a profundidade dele é muito grande, né? Você tem uma crescente ali para você poder dominar o jogo. Isso é em todos, assim, independente quer dizer, exceto o Duel que eu não joguei, não posso falar, mas imagino que sim, todos têm isso, menor ou maior escala. Ele tem muita escalabilidade de jogadores, então ele joga em 2, joga em 3, joga em 4 e joga bem. As experiências são levemente diferentes, eu entendo que na agressividade, quando você joga em 2 a marcação é maior, quando você joga em 4 você talvez não consiga marcar tanto, você vai marcar um ou outro jogador pontualmente, mas ainda assim escala muito bem. E a alta rejogabilidade, ainda que ele seja um jogo repetitivo de certa forma, né? Você vai sempre fazer as mesmas coisas, mas isso acho que é padrão de abstratos bons, né? Você tem algo que é simples, que é repetitivo, mas ainda assim dá uma vontade de jogar partidas sequenciais, você realmente pode jogar bastante, que ele não vai enjoar ali com facilidade nesse mundo que a gente tá de jogos, né? Que a gente às vezes joga uma vez e já quer jogar outra coisa. O azul, já joguei, nossa, muitas e muitas partidas, principalmente do azul 1, né? E do azul 3, o Pavilhão de Verão, e não canso de jogar, assim como o Jardins da Rainha, joguei algumas oportunidades também e gosto bastante. E aí, falando de algumas fraquezas dele ali, além da questão das expansões, né, que vocês já citaram, tem um pouco dessa repetição, que eu acho que para alguns jogadores pode incomodar, aliada à questão da abstração excessiva, né, o tema tá ali colado, mas é algo que não me incomoda, só realmente pode ser um incômodo para alguns jogadores, né, esse tema tão pincelado e essa repetição constante ali, mas também é um jogo rápido, então não vejo que isso é muito problema. A interação, ela pode ser muito agressiva, principalmente ali no 1, no 2 e no 3, mas mais no 1. E eu não vejo também isso problema, acho que faz parte, mas pode incomodar alguns jogadores. E vocês falaram da questão de apresentar para novos jogadores. Sim, é um jogo muito bom para apresentar, uma ótima porta de entrada. Porém, o conhecimento que o jogador tem já do jogo versus um que entra é grande, como na maioria dos abstratos, né? Então, não é um xadrez, né, nesse caso de masterização, mas ainda assim, uma pessoa que nunca jogou para uma pessoa que já jogou, se ela não segurar um pouquinho a mão, vai ser uma experiência extremamente traumática, porque ela vai arrebentar com o outro lado. Não tem, mesmo com a sorte ali das peças, que é um outro tropeço pra mim, um pouquinho da sorte nas peças, não a sorte nas peças de sair e tal, acho que faz parte do manejo do jogo, mas especificamente na primeira rodada, eu acho que deveria ter alguma regra de não poder ter 3 peças iguais. Muitas vezes, assim, jogando no BGA, por exemplo, né, quando você vai jogar com jogadores que jogam muito bem, então às vezes você toma uma surra, e aí sai 3 peças iguais, ou até mesmo 4 peças iguais na mesma fábrica. Isso é muito prejudicial para um começo de jogo. Então acho que deveria ter algum tipo de regra que bloqueasse isso na primeira rodada, exclusivamente. Acho que depois as coisas vão se equilibrando, você vai escolher se vai ser primeiro jogador ou não, e vai arcar com o problema de quebrar peça, de perder ponto nesse sentido, mas essa sorte inicial eu acho que eventualmente pode atrapalhar um pouquinho. Lógico que existem formas de mitigar e os jogadores que já conhecem vão estrategizando em cima disso, mas eu acho que é algo que pode atrapalhar principalmente jogadores novatos também. E por fim, nessa questão ainda de novatos, jogos que tem punição, eles são um pouco complicados para pessoas novas, por mais que ele seja uma excelente porta de entrada, ainda reforçando isso, né, porque parece que eu tô falando
algo que de repente contradiz, mas você de repente quebrar 4, 5, 6, 10 peças, sei lá, é muito frustrante para alguém que tá começando a jogar e de repente a pessoa pode se sentir desmotivada ali para uma nova partida por conta disso. Então são alguns pontos aí que eu identifiquei. E aí, o que você não viu ainda na série azul que você gostaria de ver, Bruno? Eu acho que eu tenho mais um tópico de algo que eu não vi e provavelmente não gostaria de ver. A gente sempre tá pegando peça, talvez colocasse alguma mecânica com poderes que afetassem diretamente outro jogador, porque uma vez que a pessoa pega e coloca no tabuleiro dela, a gente nunca mais interage com o tabuleiro, a gente não interage diretamente com o tabuleiro do outro jogador. Claro, tirar a peça de outro jogador é uma cachorrada absurda, né? Na minha opinião. E é uma mecânica que eu nunca vi e espero não ver. Concordo plenamente com você. Espero que nunca apareça algo nesse sentido. Cara, apesar do tema não ser nada presente, né? Acho que dá pra, sei lá, inventar um pouquinho. Tipo, não faria um azul fauna, né? Pra não ficar parecendo com Harmonies. Mas um azul... Eu pensei um negócio aqui, vai... Deixa eu falar, tipo, azul com cozinha. Só que o negócio é azul por causa de azulejo, né? Nem faz muito sentido isso. Então deixa quieto. Não, seguindo a sua linha, realmente, o azul chocolatina é o que mais foge da temática do Kisling. Porque o Kisling, como alguém que faz jogo de tabuleiro, o cara adora uma obra. Então, subir um muro, assentar tijolo, ele adora esse tipo de coisa. É verdade, tem um Entarce aí agora pra provar isso também, né? Nossa, realmente, colocar piso... em cafeteria. Não, porque eu realmente fiquei pensando aqui, incrementar com alguma coisa, como tem o azul chocolate, sei lá, ter o azul cozinha, e aí você ter peças de pão, como é português, né, coisas relacionadas à culinária portuguesa ali. Mas nesse sentido mesmo, acho que de mecânicas de modo geral, acho que ele é muito redondinho mesmo, não precisa ficar inventando moda nele, não. Cara, você tem um Carcassonne Amazonas, você tem um Carcassonne Star Wars e Carcassonne é uma cidade na França. Você pode ter azul de qualquer coisa, não importa o nome. Se você quiser criar um azul Star Wars, não, com certeza vai vender absurdamente. Aliás, um azul Disney ia ser fantástico de lindo. Nossa, já queremos aqui, ó, comissão pela ideia. Mas bom, o que eu gostaria de ver na linha? Eu entendo isso que você falou, Douglas, ele já vai ser excelente e não precisar de modificações. Contudo, uma vez que eles a cada quase ano aí, vai, 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos, lançam alguma coisa com uma diferençazinha, eu gostaria muito de ver no azul algo que tem no Sagrada, que são os objetivos de jogador, os objetivos diferentes ali. Então, a cada partida, você abre uma cartinha ali, ou algo nessa linha, que vai trazer objetivos distintos. Eu acho que ia agregar bastante para o azul em termos de variabilidade, apesar, né, de eu ter falado que ele não enjoa, mas acho que seria bem interessante se você tivesse um onde você tem que, sei lá, nas linhas fazer de uma forma, outro nas colunas, outro talvez em quadradinhos, outros de cores. Então você tem uma variação nos objetivos finais do jogo. Acho que de repente seria interessante. Eu não acho que caberia necessariamente as cartinhas que tem no Sagrada, por exemplo, de poder também, né? Que tem alguns poderzinhos ali que você utiliza para alterar a peça, mas seria também uma possibilidade de repente. Mas especificamente na questão dos objetivos de fim de jogo, acho que seria bem legal se numa próxima versão do azul eles incorporassem também esse ponto. Eu vou querer um azul com o tema de copos na beirada. A gente tem que acumular os copos na beirada da mesa e se estourar, eles caem todos e a gente perde pontos. Então precisa unir com o cálico e colocar os gatinhos derrubando. Nossa, que jogo que vai ser. Shut up and take my money. Bom, gente, seguimos então para o nosso próximo competidor. Do outro lado do ringue, nós temos a trilogia das máscaras. Então, o designer é o Michael Kisling, em parceria com Wolfgang Kramer, uma das parcerias mais notórias do mundo dos board games. Editora principal, Ravensburg, depois do lançamento pela Super Meeple, e no Brasil a Conclave. O estilo dele é um Eurogame clássico, com foco em controle de área, gerenciamento tático e pontos de ação. A trilogia ela compartilha esse espírito de aventura de civilizações mesoamericanas e territorial. Então, o primeiro da trilogia foi o Tikal, lançado em 99. Ele traz o tema de arqueologia, com controle de templos e busca de tesouros em meio a uma selva da Guatemala, região antiga da civilização maia, que também se estendia por parte de Belize e sul do México. Em seguida veio Java, em 2000, com uma proposta mais construtiva, com as colocações de tile sobrepostas, então uma verticalização, ele vai ganhando ali altura, controle de festivais, baseado na região do Peru, região dos Andes, capital do Império Inca. Ele foi depois renomeado em um relançamento em 2018 como Cusco. E, por fim, o México, de 2002, fecha a trilogia, traz a proposta de divisão de distritos com canais e colocação de pirâmides na cidade de Tenochtitlan.
Tenochtitlan, sei lá se eu falei certo, que fica no México, na região do Vale do México, dos povos mexicas ou astecas. Apesar de não serem jogos com nomes conectados como a série Azul, esses 3 títulos eles formam uma trilogia espiritual. Eles não foram lançados sequencialmente pensando ali realmente em formar uma série, mas eles foram reconhecidos depois por críticos, pela comunidade de jogadores, por conta da sua semelhança ali, estrutura temática, essa mecânica de pontos de ação e controle de área, uma estrutura simples ali de regras, né, com uma grande profundidade estratégica. E esse nome Trilogia das Máscaras foi depois cunhado pela comunidade por conta exatamente da capa. Ele tinha, todas as capas tinham ali máscaras de civilizações pré-colombianas, mas agora as capas novas não têm isso, né? Então elas não têm mais, apesar do nome ali, Trilogia das Máscaras, se manter no senso geral das pessoas, ele não tem mais essas máscaras representando os jogos. Bom, Douglas, e aí? Onde você enxerga que tem uma linha mais clara, assim como a gente já falou do Azul, então em relação a essa unidade da série Trilogia das Máscaras? Cara, acho que a característica mais forte nos 3 jogos é a disputa por território, né? Controle de área ali e a modificação no tabuleiro, porque você vai acrescentando peças, vai acrescentando os tiles de local. No México um pouquinho diferente, mas de modo geral você vai modificando o tabuleiro com as peças. Eu vejo o tema mais presente no Tikal, porque a ideia de a gente estar fazendo uma escavação ali, um sítio arqueológico, então a gente descobre relíquias, tem a dificuldade por se mover na selva, você faz acampamento e tal. No Cusco você tem um pouquinho também, porque você cria os vilarejos, você tem os festivais de adoração dos deuses ali também. E de todos, eu acho que o México me pareceu ser o que tem a temática mais distante, assim, ele parece um pouco mais abstrato nesse sentido. Você cria os territórios ali cercando com canais de água, a ideia, o México, inclusive, dos 3 é o único que eu não joguei, mas a ideia parece que é você criar um território para ser avaliado pelo rei ou alguma coisa nesse sentido. Parece que ficou tão legal essa temática em comparação, principalmente aos outros 2. Você falou um pouquinho do Cusco, dessa ideia de você fazer a verticalização. Cara, isso é muito bacana, tipo, é uma coisa que você não vê normalmente nos jogos, né? Porque você coloca uma peça sobre outra peça e isso faz diferença. Quanto mais alto o seu meeple está, mais força ele tem, né? Então isso eu achei muito bacana e até um pouquinho inovador, porque realmente não lembro de ter visto isso em outros jogos. Mas, de modo geral, é isso. É controle de área e dedo no olho, né? Porque tem bastante disso no jogo. O Tikal também tem um pouco dessa questão de construção ali, né? Um sobre o outro, mas ele funciona um pouco diferente. Acho que é menos impactante do que no Cusco, né? Então, ambos trabalham, de certa forma, com verticalização, mas a verticalização do Cusco, ela é mais importante e primordial ali, né? Na questão do jogo, enquanto enquanto no Tikal vai simplesmente representar a força e a pontuação daquela pirâmide. Então, ela fica secundária ali, não é tão significativa. E esse ponto que você falou do tema, eu até entendo que ele é talvez mais abstrato, quer dizer, os 3 são abstratos, né? Mas que ele é um pouquinho mais abstrato que os outros, mas eu não acho que ele tem menos a ver na trilogia, porque no México e no Cusco você tá meio que representando a civilização, e no Tikal você está representando arqueólogos que foram explorar. Então acho que pra mim o Tikal ele fica mais fora nessa linha. Todos são abstratos, eu não vejo tanto, assim, lógico, você vê os homenzinhos andando e tal, então talvez o México um pouco menos nesse sentido, mas eu acho que pelo estilo ali de você ser um arqueólogo e não o povo antigo, ficou um pouco divergente pra mim, porque os outros 2 parece que você está no passado, e esse parece que você está no presente estudando o passado. Não sei se faz sentido pra você. Não, o que você falou, eu não tinha pensado por esse lado não, mas faz todo sentido também, inclusive. Gostei até desse ponto, assim, eu não tinha parado pra pensar nesse sentido. E aí, Bruno, qual que é o ponto que você enxerga uma linha ou às vezes quebras aí nessa trilogia? Realmente, agora que você falou isso, né, do Tikal se passar no presente, faz sentido. E uma outra coisa também, tipo assim, no Tikal, assim como no Cusco, a gente tem um dos mecanismos do jogo, a gente subir as estruturas, levantar os níveis dela, né? Uma coisa que agora que você falou não faz muito sentido, né? O Tikal, os exploradores estão subindo as estruturas que já estavam lá, isso não faz muito sentido, né? Acho que é quando vocês estivessem escavando mais e achando da pontinha. Seria do 10 pro 1, na verdade, né? Acho que seria do pico pra baixo, né? Não de baixo pra cima que eles estariam descobrindo. É aí quando a mecânica tem que sobressair a temática, né? Principalmente num jogo tão abstrato.
E essa movimentação entre os pontos, que também é uma das coisas bem marcantes para essa dominação de território, né? Da gente tentar mover nossas unidades para um lugar para conseguir maior dominação. Se não me engano, acho que no México ele é um pouquinho mais diferente, que se não me engano, perdão, não joguei o México, eu acredito que ele tem um meeple como nosso personagem principal ali, a gente vai transportando ele, a gente meio que usa ele para dominar as áreas que a gente isola. No México, né, quando a gente separa o terreno... Você só usa o Meeple para controlar. O Meeple constrói e a construção conta pro controle de território. Mas o Meeple se move, ele não fica no território dominando aquele território, não. Entendi. Mas a diferença seria que a gente tem só um Meeple comparado aos outros jogos, ainda mais no Tikal, que a gente tem um rodo de exploradores pra sair tacando pra cima pra explorar a floresta. É que no Cusco e no Tikal as construções são neutras. No México, a construção é sua. Então cada um tem o seu set de construções. Então, na verdade, diferente ali do Cusco, que você tem os seus carinhas, né? E aí você vai buscar controlar as construções, e no Tikal também, né, salvo as proporções ali, mas essa estrutura igual. No México você tem as suas próprias pirâmides de diferentes alturas, e aí quando você coloca ela, você vai tentar dominar o território com as pirâmides. Então o Meeple ele tem uma função ali específica, mas o domínio não vem pela pirâmide que você conquistou. A pirâmide é sua, vem pela quantidade de pontos que você tem em determinada região. Mas, bom, seguindo aqui, o que eu vejo aí que une, né? Eu falei um pouquinho do que quebra essa questão do Tikal ser um tema, ainda que os três tenham esse tema pré-colombiano ali, mas o Tikal me dá essa sensação mais de presente, né? O Java e o México é do passado. O sistema de pontos de ação é, assim, acho que pra mim mais importante, não mais importante, mas tão importante quanto a parte de controle de território, porque os três trabalham com um sistema de pontos de ação muito interessante ali, onde cada ação tem um custo diferente. Você tem uma quantidade de ações, no Tikal acho que são 10, no México são 6, se não me engano, no Cusco alguma coisa nessa linha também, e aí você tem que usar essas pontuações para mover, escavar, colocar uma pirâmide, né, então, e aí tem algumas situações às vezes de save de ponto, né, no México, você pode salvar pontos, não utilizar e usar em rodadas futuras, então isso é muito forte. Posso estar falando besteira aqui, mas acho que foi um dos primeiros jogos, ou se não, que popularizou esse sistema de pontos de ação, então ele tem esse ponto aí muito importante, assim como o controle de área, né, os três têm um controle de área bastante interessante também, bastante seco, eles são jogos que tem mecânicas que vão permeando, né? Ponto de ação, no caso do Tikal tem o leilão também, mas isso tudo olhando ali para esse ponto de controle de área e uma construção do tabuleiro. Você olha ali, o tabuleiro ele começa todo vazio, né? Todo clean. E o tabuleiro vai sendo construído no decorrer do jogo, fica muito bonito. Nessas versões mais novas, olhando as antigas não era tão bonito assim, mas olhando essas versões novas, né, Super Meeple, que são as mesmas que chegaram no Brasil pela Conclave, elas são muito lindas, as pirâmides são de resina, então quando termina, todas são muito chamativas ali, é um material bem legal, também é um material pesadinho ali, então também tem essa questão de estilo gráfico ali, né, das cores de selva, né, umas cores ali coloridas, são jogos bem, bem coloridos também, mas principalmente essa questão dos tipos de peça, eles criam um pouco dessa unidade ali também. Bom, e aí, Bruno, qual é o melhor e o pior jogo da linha da trilogia das máscaras? Eu achei legal o Tikal, mas eu gostei muito de como o México foi feito ali. Eu sinto que ele é mais direto no posicionamento de peças, né? A gente depende um pouco menos da surpresa do que vai ver no próximo tile, do que vai vir. Porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. E o objetivo é diretamente ir lá e atrapalhar o oponente, conseguir construir nossas pirâmides. O que eu acho que eu menos gostei foi o Cusco, porque, na minha opinião, eu acho que a parte de pontuação dele é um pouco confusa na dominação de território e nos festivais. Lembrando, mais uma vez, eu não desgosto de nenhum dos jogos da série, são todos muito legais. Mas eu acho que esse foi o que eu menos gostei. Não, então, apesar de não ter jogado, vendo os videozinhos, né, deu a entender que o México, ele funciona melhor em dois, inclusive ele tem uma adaptação, né, para dois jogadores, com a introdução de templos neutros ali, para dificultar a pontuação. Apesar de ser o controle de área, né, tipo, a gente gosta de controle de área, eu sinto falta de alguns jogos de controle de área para jogar em dois. Eu descobri que o Tikal tem uma variação feita pela comunidade, que é conhecida como Mini Tikal, mas assim, você precisa variar porque não tá tão redondinho, né? Porque a mecânica não permite muito isso. Eu achei legal o México vir com isso no manual.
E também acho legal no México que você comentou de guardar os pontos de ação, acho importante, né? Inclusive, no México tem uma questão de movimento pelos rios, cara, acho assim muito bacana também, de você sair de um lugar, se mover pelos rios, fazer um grande movimento. Isso lembra um pouquinho no Tikal a questão de se mover de um acampamento para o outro, né? Mas tem que ter 2 acampamentos no mapa e fazer um acampamento é meio custoso. No México você já se move direto pelos canais ali, isso eu achei bacana. E uma coisa que a gente tem aqui, tem na minha cópia, né, mas que falta muito, é um ábaco ou alguma coisa para controlar os pontos de ação, porque se perde no jogo, se você quer voltar a uma ação, não lembra quantas ações foram feitas, acho que podia ter vindo alguma coisa, um contador de ações na caixa, né, do jogo, para facilitar nesse sentido aí. Essencial, contadorzinho de ação que veio na sua cópia além de ser muito lindo, eu nunca achei ele pra comprar, achei, assim, não que eu queria porque eu não tenho o jogo especificamente, mas achei ele tão legal que eu fui procurar uma coisa similar e eu não achei, é um contadorzinho bem interessante ali, pra quem, lógico, que você tá ouvindo, não tem a imagem, ele parece um ábaco mesmo, né, então ele é um contadorzinho de madeira, assim, que tem 10, sei lá, rodinhas, assim, fixas, né, e você vai passando elas pro lado ali pra contar as suas ações, então é bem útil. Cara, eu tô com o Bruno também, eu gosto muito do Tikal. Inclusive, de avaliação da comunidade, né, na Ludopédia, o Tikal é o mais bem avaliado também, tá com 8.5, 8.6. E eu gosto menos do Cusco também, mas também, assim como o Bruno, eu não acho um jogo ruim, mas comparando entre os três, eu também não joguei o México. Eu acho que se eu tivesse jogado, talvez eu gostaria mais do México. Entrou pra minha lista de desejos depois que eu vi uns vídeos dele aqui. Mas no momento é Tikal como favorito e Cusco como o menos favorito. Eu tô com a comunidade também que o Tikal, melhor joguei os 3, faz bastante tempo que eu jogo a México, então confesso que a memória é mais de ter visto as análises aqui, eu lembro, né, das partidas, mas faz realmente alguns anos aí que eu joguei, então talvez algumas coisas falhem, né, na percepção. De qualquer forma, eu gosto muito do Tikal, muito mesmo, acho um baita jogo, assim, muito bem construído, muito gostoso, muito estratégico. O México, do que eu lembro, né, de percepção e também olhando agora os vídeos novamente, parece ser o segundo melhor ali, mas muito próximo do Cusco. É a mesma coisa, né? Acho que novamente não tem jogo nessa série que é ruim. A gente até brincou lá no episódio de Tretas Medievais, pra quem ouviu, falando, o Cusco não é bom por isso, porque tava competindo com outros jogos ali, até que eu gostava mais na época, e aí a gente acabou diminuindo um pouquinho, mas era só tática. O jogo é muito bom, eu gosto muito do Cusco, tem, né, o Paulo no nosso grupo tem, a gente jogou só 2 vezes e eu achei ele muito bom, essa questão, eu acho que ele é o mais complexo realmente dos 3, e isso pode assustar um pouquinho alguém que de repente quer uma coisa um pouquinho mais seca, um pouquinho mais simples ali, não que o Tikal e o México não tenham suas camadas estratégicas, mas em termos de regra mesmo, o Cusco tem um pouquinho mais, mas a forma como você pega a pirâmide de alguém, de repente você perde, aí tem um festival, eu acho que ele é muito legal, muito bom mesmo, assim, então, assim como o Azul sai de uma faixa muito alta, né, então eles permeiam uma faixa muito alta de avaliação, a trilogia das máscaras também permeia uma faixa de avaliação muito alta pra mim, os 3 jogos são excelentes, mas eu gosto mais do Tikal e o Cusco também ficou um pouquinho atrás pra mim em comparação aos outros, e assim, como eu falei, né, o México faz um tempo que eu joguei, pode ser até uma percepção que de repente jogando México de novo, jogando Cusco agora, talvez o Cusco passasse o México, mas o Tikal, eu acho que dificilmente ele perde essa primeira posição, na minha opinião. E qual a sua impressão geral da linha, Douglas? As forças e os tropeços? Antes de passar a impressão, vou deixar um apelo nacional aqui. Jonathan, arruma o México pra gente. Coloca na coleção coletiva. Quando você ouvir, já tá dado o recado. Cara, desculpa, você falou de força e tropeços, né, da linha? Isso. Cara, força, é o dedo no olho, né, que a gente gosta muito, ele tem muita interação, tem muita briga por território constante ali, você tá toda hora, a gente até falou isso no episódio dos 7 pecados, né, principalmente no Tikal ali, de você tá com inveja do território do outro, da pirâmide e tudo mais. Cara, é muito gostoso, pra quem gosta de jogo de interação, os 3 são muito bons. E aí o tropeço, acho que também da mesma forma, né? O que brilha no Tikal, que é o controle de área ali mais presente para mim, pelo menos, ele também perde um pouco na aleatoriedade, né? A gente falou disso em outros episódios também. Tem a mecânica do leilão para corrigir um pouco isso, mas se você jogar sem o leilão, cara, você vai virar tile aleatório, que de repente o jogador pode ser muito beneficiado no turno dele. E aí
mecânica de tesouros, né? O ponto dos tesouros. Aí é totalmente aleatório, não tem como controlar. Às vezes o jogador pode dar muita sorte pegando tesouros que vão completar o set dele e dar mais pontos. Eu acho que o Cusco melhorou um pouquinho essa, tipo, segunda disputa, por assim dizer, né, dos tesouros, porque ele tem um festival, que aí tem cartas abertas, você pode pegar carta fechada, você consegue escolher um pouco melhor, né? E aí o México já não tem aleatoriedade nenhuma, pelo que eu vi no vídeo. Tem a questão de você ter os espaços que vai pontuar, mas vão entrar todos, né? Então, se não entrar na primeira rodada, vai entrar na segunda. Então, você consegue fazer um controle mais legal nesse sentido. Então, acho que é esse o ponto. Você gosta de controle de área, você vai gostar muito dos três. Se incomoda com a aleatoriedade, talvez o Tikal vai te incomodar um pouco. O Tikal, eu acho que uma coisa que das vezes quando a gente jogou, que eu percebi que se um jogador a gente acaba sem querer isolando ele, ou de propósito, né? Porque é um jogo de dar um empurra pra lá, um não venha pra cá. Que é o âmbito do jogo, né? Dominar território. Acho que se a gente acaba prendendo um jogador pelos tiles que vão vindo, não só pela aleatoriedade, mas até pelo leilão mesmo, fica bem difícil da pessoa às vezes se reerguer nisso daí. Eu acho que seria esse o tropeço ali que eu vejo. Isso é na minha visão. Para outros é uma força, né? Você conseguir isolar e dominar um território, isolar um jogador do jogo. Pelo que eu vi, realmente, você perde o turno ali pra se realocar e se reerguer de novo mesmo. De pontos fortes, essa dedada no olho, ir lá, ver que o amiguinho tava construindo uma pirâmide e tentar tirar dele, ou pegando uma área, né, no caso do México, e tentar construir no lugar do amiguinho. É muito divertido, é bem engraçado o jogo. Aproveitando, então, o ponto que você trouxe, o México traz uma ação que impede um pouco isso. Você tem uma ação que é tipo um teletransporte. Você consegue sair de um lugar tabuleiro e ir para qualquer outro lugar no tabuleiro. É um pouco custosa, mas é possível fazer. Bom, os pontos que eu vejo de força, né, os pontos positivos, é que ele realmente tem uma simplicidade ali, também, assim como a gente falou do azul, né, a elegância de poucas regras com uma profundidade estratégica, acho que até maior do que o azul nesse ponto. Assim, acho que ele tem um pouquinho mais de caminhos ali do que o azul, né, lógico, pegando a trilogia como um todo, né, cada um com as suas estruturas. Eu entendo que a duração dele é bem ok para o que ele oferece, assim, 1h e pouco, 1h30, mesmo jogando em 4 jogadores eu não acho que chega muito mais do que 1h15, 1h20 para jogos que oferecem uma ótima experiência de controle de área, então enxergo realmente que isso é bem interessante. Tem a jogabilidade também muito alta, todos os três ali, né, devido a essa alta estratégia, essa alta profundidade estratégica. O tabuleiro vai crescente e é muito legal isso, você vê ele crescendo, né, as construções sendo feitas, tudo isso fica muito bonito ali. Eu acho isso uma força muito grande dele. Eu acho que existe discordando um pouco do Douglas aí, existe um equilíbrio entre sorte e habilidade muito perfeito, assim, pra mim. Mesmo no Tikal, ele tem uma certa aleatoriedade, mas eu acho que o Tikal foi feito pra ter o leilão, e aí eles deixaram sem o leilão uma regra básica pra facilitar pra quem não conhece o jogo, porque senão você não sabe quantos pontos apostar no leilão, mas ele é um jogo pra jogar com o leilão. E aí com o leilão, você não tem quase nenhuma sorte. A única sorte que você tem é os tesouros que podem sair. E aí, ok, você tem a sorte, porém, uma coisa que eu não gosto tanto, né, eu e o Douglas, a gente não gosta tanto, a gente até pensou em alterar isso como regra da casa, que é todo tesouro sair todo jogo, isso dá uma quebra ali, né, no sentido de que a troca de tesouro fica meio direta ali. Contudo, isso é um equilíbrio de sorte, porque você sabe que todos os tesouros vão sair em algum momento do jogo, você só não sabe a ordem. Então, na verdade, isso é uma delimitação ali de sorte, né, uma redução de aleatoriedade. Porém, eu não gosto tanto dessa parte especificamente. Eu acho que deveria ter alguns tesouros que ficam de fora, seria um pouquinho mais interessante. Ainda assim, eu entendo que o equilíbrio entre sorte e habilidade para todos é perfeito, uma vez que o Tikal eu acho que não deveria ser jogado sem o leilão a partir da segunda partida, né? Então realmente acho que ele consegue mitigar esse ponto da sorte. Ele é muito agressivo e mais do que o azul, eu acho que ele tem uma diferença do jogador que já sabe pro jogador que não sabe, muito mais cruel. A pessoa que não sabe, como o Bruno falou, ela pode ficar completamente ferrada na partida, principalmente ali no Tikal, no Cusco um pouco menos, mas também, e no México ainda com alguns meios de mitigar, mas a diferença fica muito
muito grande, porque realmente, uma vez que você sabe jogar, e aí ok, né, você vai falar isso para diversos jogos, principalmente abstratos e tal, mas aí a gente tá falando um pouco, né, do nível de frustração para um jogador novo, aquela pessoa que já sabe jogar, ela realmente tem que dar uma seguradinha, porque senão ela vai acabar, mas eu acho que isso é muito natural de jogos estilo Euro ali, de controle de área, né, jogos mais secos, com informações quase perfeitas, entendo que isso faz parte, só que pra quem tá ouvindo a gente, de repente vale a pena saber. Parece ter um desbalanceamento também de algumas estratégias, só que aí eu não acho que é necessariamente um problema, acho que tem que marcar. A gente jogou as primeiras partidas, né, Douglas, e ninguém me marcou nos tesouros. Eu arrebentei. Nossa, eu ganhei assim com uma diferença absurda, mas porque ficaram focando nas pirâmides, eu foquei nos tesouros e um pouquinho nas pirâmides, então acho que tem algumas estratégias que elas são um pouquinho mais fortes, mas aí é o ponto de todo mundo ter que ir pra cima ali, né, e não deixar que uma pessoa surfe sozinha em nenhuma das estratégias. Se de repente só um focar nas pirâmides, talvez seja algo muito grande, não aconteceu nas nossas partidas, mas focando só uma pessoa no tesouro, deu pra ver, assim, bem claro que ela é uma estratégia bastante forte. Eu vou falar que eu concordo e talvez isso seja um pouco temático. No mundo atual, o que dá mais prestígio? Você cavar uma pirâmide ou você voltar de lá com um tesouro? Pois é verdade. Mas aqui no Cusco, por exemplo, eu não vi que eu achei a pirâmide e o festival mais equilibrado. Não sei, eu joguei só 2 vezes, né? Eu não sei se jogando mais vezes o Tikal a gente jogou mais. E eu joguei no BGA também e tal, mas de qualquer forma achei o Cusco um pouco melhor equilibrado, as diferentes estratégias. E o México não tem muita estratégia diferente, assim, né? Ele é um controle de área um pouquinho mais purão ali dos locais mesmo, né? Você não vai ter outros caminhos, mas no Cusco eu achei isso melhor. Assim, você pode ir por um caminho ou pro outro tomando cuidado, mas se você perder um pouquinho de tempo em um caminho, você não vai ficar tão pra trás. E aí, Douglas, o que você gostaria de ver na linha da trilogia das máscaras que você não enxergou, que não tem ainda? Cara, é difícil falar de jogo de pirâmide e não pensar no Egito, né? Então, acho que, assim, sairia um pouco da região aqui da América e iria para outro continente e ver um jogo aí com construções das pirâmides do Egito e de esfinge também, alguma coisa nesse sentido. Nossa, agora que você comentou, até ir para uma temática ainda mais moderna. A gente sobe prédio em cidade também. Dominar uma rua e subir um edifício mesmo, numa rua moderna. Seria uma temática que eu gostaria de ver. Só uma coisa que o Douglas falou, acabei esquecendo, desculpa. Em relação à questão de 2 jogadores e tal, eu acho que o Tikal roda super bem em 2. Eu não acho que ele precisa de nenhuma adaptação. Joguei em 2 com você, joguei em 2 no BGA algumas vezes. Eu acho que ele roda super bem. O México joguei em 2 também rodou. O Cusco eu não joguei em 2. Mas eu acho que a escalabilidade dele é bem tranquila, assim. Eu não vejo muito problema nesse sentido. Eu acho que ele tá bem alinhado já. Quando eu joguei em 2, eu joguei com a Elaine, né? E aqui a gente não joga marcando muito. Quando a gente jogou em 2, inclusive, acho que aqui jogou o Go também, né? E foi bem diferente a experiência com você, da experiência com ela, porque a gente joga sendo um pouco mais agressivo. Pode ser que tenha a ver com isso também, né? Eu só joguei em 2, a gente jogou em 2, nós dois também, mas eu sinto que em 3 ou 4 é outra experiência, eu acho muito melhor. Bom, e aí o que eu gostaria de ver diferente? Assim, mesma coisa do Azul, né? Ele já é um jogo que tem que tá tão bem azeitado, né? Tão bem alinhado, que é difícil falar o que eu veria de diferente. E no Azul, como ele vem mudando muito de quando em quando, fica até mais fácil de pensar, né? Eu queria que o próximo saísse assim. A trilogia das máscaras meio que fechou, né? Não parece que é uma coisa contínua e que vai ter mais algum jogo nessa linha. Então, não dá pra falar, no próximo eu gostaria de ver isso. De qualquer forma, se fosse existir aí um quarto trilogia das máscaras, acho que eu gostaria de ver um pouco de gestão de recurso. Pode ser meio nada a ver, né? Mas, sei lá, eu acho que pra construir as pirâmides e tal, talvez um quarto viesse um pouco com essa linha, de você ter que pagar os recursos pra fazer construção. Eu acho que talvez fosse alinhar, incluir alguma coisa bem interessante e alguma coisa de construção de rotas, assim, não sei, ligar ponto a ponto. Nada a ver com nada, assim, né? Mas, assim, pegando uma coisa que talvez eu não sabia o que fazer pra incluir, eu fiquei jogando ideias meio loucas e pensando o que de repente ficaria legal, o que eu gostaria de ver nesse sistema de pontos de ação que ele já tem, junto com o controle de área ali e com essa forma de construção já do mapa. Então, de repente, essa construção de rota, né? Algum tipo de, preciso chegar daqui, construir pirâmides até chegar ali, acho que seria interessante e talvez ter um pouquinho de custo nessas construções, mas, assim, jogando completamente ao vento, assim, primeiro eu não acho que obviamente vai acontecer, e segundo eu não sei nem se faria tanto sentido, só realmente com
com essa disposição que ele tem, com essa estrutura que tem, acho que poderia ser algo interessante, algo que poderia trazer um twist diferente ali. Gestão de recursos nesse tipo de mecânica seria uma loucura. Arthur mandando lembranças. A cada episódio que ele não está, alguém fala a frase dele, virando o bordão. Bom, vamos pro nosso próximo bloco então. Agora vamos para a arena, então é hora de colocar frente a frente essas coleções. A ideia aqui não será sair com algum tipo de consenso, uma lista fechada, igual a gente tem lá no Papo Lúdico, né? Então a gente vai debater dentro da opinião de cada participante qual o vencedor. E aí, Douglas, qual a linha que tem a melhor temática, a sintonia entre os temas e o apelo visual dos componentes? A melhor temática para mim é a trilogia das máscaras. Eu comentei que eu sinto uma temática presente no Tikal, né, na questão de se movimentar pela floresta, ali fazer escavação. No Cusco você tem ali a cultura com os festivais, com a construção das pirâmides também. Enquanto no azul não tem nada, né? Podia ser qualquer coisa ali. Inclusive, você sai do azul, que é de azulejo, e vai pro azul de chocolate, todo mundo fica feliz. Então, acho que de temática é a trilogia das máscaras. No apelo visual, cara, tipo assim, eu considero um empate. Se fosse mesmo para escolher um, seria o azul, porque eu acho que ele mantém uma constante, sabe? O Tikal, eu acho ele muito presente na mesa, muito bonito. Mas a impressão que eu tenho é que o Cusco e o México perdem um pouquinho disso. Enquanto o azul ele mantém, né? Todas as peças são bonitas, um material muito bacana. Então acho que o azul leva um pouquinho aí nesse sentido. Isso daí eu concordo com o Douglas também. A parte da temática, a trilogia das máscaras faz muito bem com os seus tesouros, com o jeito que ele se trata com os lugares, que nem o Cusco, que é um ambiente verticalizado. E você retrata isso no jogo, isso é muito legal. Enquanto no azul, realmente, se fosse um jogo sobre colocar garfo fazer caber garfo numa gaveta, também encaixaria, sabe? Os azulejos entendem a temática, mas eles se perdem ali. É um jogo bem abstrato e o tema se perde ali no meio. Apesar de ter falado isso, eu sinto que eu gosto mais dos componentes do azul. Um pouco da sensação sensorial, eu gosto do jeito que ele fica. Um pouquinho mais do que da trilogia das máscaras. Pra mim, em termos de linha que tem melhor temática, também fico com a trilogia das máscaras, que essa parte de civilizações, pro meu gosto, interessa mais. Na sintonia, eu ficaria com o azul, apesar disso. Acho que, assim, fora o azul chocolate, que é a aberração, né, dentro dessa linha, mas eles vêm numa sequência natural ali de artes portuguesas, e ainda que você tenha as civilizações na trilogia das máscaras, tem esse ponto do Tikal ser muito fora pra mim em relação aos outros dois, e então tem essa questão. E visualmente ambos ficam muito lindos na mesa. Acho que, assim, eu me divido, né? Em termos de componente puro ali, se você pegar o componente separado, eu fico com o azul, as peças são mais bonitas, muito mais colorido, mais gostosas na sensação tátil, mas quando cresce e chega ali o final do jogo, né, na mesa, é mais chamativo pra mim, apesar de cores mais clean, a trilogia das máscaras, esse negócio de ir crescendo as construções, você vê a civilização realmente ganhando corpo. Então, confesso que eu fiquei bem 50%, 50%. Como vocês dois, acho que penderam um pouquinho mais pra trilogia das máscaras, aqui acho que era ponto pra trilogia das máscaras, tô errado? Acho justo, na parte da temática elas se juntam bem nesse sentido. Então, beleza. 1-0 aqui para a trilogia. Em termos de acessibilidade para públicos diversos, né, o reconhecimento na comunidade como um todo, o legado que ele deixa, qual você acha que se destaca, Bruno? Eu acho que nesse sentido seria a trilogia do azul. Não que Tikal seja um jogo complicado, nossa, não é um jogo que vai jogar as pessoas nesse sentido da pessoa se cansar e se levantar da mesa, de ser uma dificuldade. Mas eu acho que o azul, pela simplicidade dele, eu acho que seria... Ele tem um legado ali maior comparado com a trilogia da máscara. Tanto que, numa questão simples de número de jogos, ele já lançou muito mais azulejo do que da série das máscaras. Gosto bastante de apresentar jogos para pessoas novas. E se eu tenho os dois na coleção e penso, levo um azul ou levo um Tikal? Eu nunca levei o Tikal. Eu só levo o azul. Se alguém já jogou alguma coisa, dá pra levar o Tikal, mas... Pra quem não jogou quase nada, tipo, jogou só Dixit, por exemplo, acho que o azul vai bem melhor. E aí eu percebo também, é uma opinião minha, tá? Que o azul tem um reconhecimento maior da comunidade também, acho que como um todo. Não para de lançar, né? Então não para de vender. E você vai numa casa de jogos, vai em algum evento, alguma coisa, sempre tem um azul.
Quanto é difícil eu ver algum jogo da trilogia das máscaras. No próprio evento, a gente falou do evento do Quintal, né? Um exemplo disso assim, acho que eu nunca vi alguém levar algum jogo dessa trilogia, enquanto o Azul sempre está presente. Acho que o Azul não só ganha, mas na minha opinião, acho que ganha disparado nesse quesito. Concordo plenamente, né? O Azul, ele faz esse papel de jogo de entrada e eu não vejo a trilogia das máscaras fazendo isso, mesmo que ela tivesse uma acessibilidade mais fácil ali, um acesso maior em termos de estar nas lojas, estar em todas as luderias. Aliás, por isso também o Azul está e a trilogia das máscaras não, né? Realmente ele é um jogo que encanta as pessoas, ainda com aquela diferença que também acontece na trilogia das máscaras de um jogador experiente para um não experiente, com a punição. O Azul, ele tem isso muito fácil. Reconhecimento da comunidade, o Azul também, né? Tem maior aí, acho que não foi só a percepção sua, Douglas, é verídico, né? A gente vê realmente que o Azul é um jogo melhor avaliado. Não sei esse ponto, Bruno, de saiu X Azuis e agora não saiu mais trilogia das máscaras, porque a trilogia das máscaras ela começou lá em 99, né? Talvez num outro momento, se saísse hoje em dia, não sei se era um jogo que ia de repente virar um trilogia, quadrilogia, quintologia, porque a gente está num outro momento dos board games que o Tikal, por exemplo, ajudou a desbravar. Então, hoje em dia, essa questão de série é mais fácil do que era anteriormente. Então, não sei se exatamente por isso, mas de qualquer forma ele tem realmente um maior reconhecimento e o legado do Azul é maior, né? Eu acho que ele com certeza deve estar trazendo gente pro hobby, ele é um jogo bastante premiado, ainda que os outros também tenham, mas a série Azul tem muitos prêmios, tem realmente um legado aí, acho que ele vai perdurar mais daqui a 15, 20 anos, a gente vai continuar falando de Azul e talvez não se fale tanto da trilogia das máscaras. Ele é aquele jogo que tem o termo, né, evergreen, né, então um jogo sempre verde, é um jogo que sempre está sendo relançado, é um jogo que já entrou nos clássicos, né, você pegar Ticket to Ride, Carcassonne, Azul, Dixit, eu acho que eles são os novos ali, a gente até falou isso em um outro episódio, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive e War, né, esse quarteto do mal, esse novo quarteto do bem, pra mim, o Azul está ali presente. Então, pensando, né, em pontuação aqui, 1-1, né, porque o Azul ganhou de lavada esse, mas ainda assim foi um dos tópicos, né. De forma estrutural, Douglas, mecânica, jogabilidade, inovação, qual você acha que fica na frente? Cara, acho que os dois bem próximos. Eu joguei bastante jogo de controle de área, né, inclusive é uma mecânica que eu gosto bastante. E aí eu percebo que na trilogia das máscaras ela faz o que dá certo em outros jogos também, né? Tipo, o básico, você move trabalhadores ali, tenta controlar o território e faz pontuação em cima dele. Abstrato eu acho que eu joguei menos. Além do Azul, joguei Harmonies, Project L, alguns outros abstratinhos ali. E não sei dizer se as mecânicas são parecidas entre as mais variadas opções de abstratos que tem, mas acho que por pouco o Azul leva. Mas por pouco também, assim. Acho que o que você tem de evolução de um Azul pro outro, dá esse pontinho aí pro Azul. Realmente, concordando mais com o Douglas aí de novo, né? A parte de rejogabilidade do Azul sempre vai estar nas peças, né? Então sempre a gente vai ter que ir para um caminho diferente para como a gente monta nossos tabuleiros. Eu sinto que no Tikal, apesar de, claro, as peças serem aleatórias e tudo mais, a gente tem uma sequência a ser seguida ali de exploração. Apareceu uma pirâmide, vou tentar dominar ela, crescer ela. Então eu sinto que tem um pouco menos quanto ao Azul. Claro, entre os jogos da trilogia das máscaras, entre os jogos do Azul, eu sinto que ocorreram mais inovações na parte do Azul também. Meu voto vai pro Azul, então, nessa categoria. Bom, pra mim, apesar de já ter perdido, né, o Azul já ganhou, foi um gancho de direita ali do Azul. Na forma estrutural, mecânicas, eu iria com o Azul. Eu acho que ele tem isso melhor azeitado ali. Em termos de rejogabilidade, eu iria com o Tikal. Eu acho que apesar do Azul ter uma ótima jogabilidade, eu, né, talvez olhando pro meu gosto e tal, mas tentando analisar nessa forma um pouco mais fria nesse momento, né? Depois a gente vai falar um pouco de gosto pessoal, mas eu entendo que o Tikal, né, o Cusco e o México, até por ter um pouco mais de camadas, apresentam uma rejogabilidade um pouquinho maior, e inovação eu também iria com a trilogia das máscaras, porque eu acho que na época que ela saiu, ela era muito inovadora, né? Talvez se a gente pegar hoje Azul versus os azuis versus a trilogia das máscaras, o Azul pareça um pouco mais inovador.
mas eu acho que pra época que ela saiu, eu entendo que a trilogia das máscaras estava um pouquinho mais à frente ali. E como pra mim, estruturalmente, mecanicamente, é muito próximo, e a questão da rejogabilidade também é próxima, mas a inovação, eu vejo a trilogia das máscaras mais à frente, né, com uma distância, pra mim quem ganharia nessa seria a trilogia das máscaras, mas de qualquer forma, fica aí com o azul 2-1. E Bruno, pegando o melhor contra o melhor e o pior contra o pior, como que fica? Quem bate mais? Vamos lá, vamos colocar então. Eu sinto que é o México, na minha opinião, contra o Azul Duel. Nesse sentido, acho que seria a trilogia da máscara, mas eu sinto que o Azul levaria essa colocando o Jardim da Rainha, por exemplo, contra o Cusco. Que meu voto vai mesmo pro Azul mesmo. Bom, melhor contra o melhor. Tikal versus Jardim da Rainha é um duelo de gigantes, mas eu acho que o Tikal leva. Até pro meu gosto pessoal, né, tipo de jogo, o Tikal vai levar. E no pior contra o pior, que é Cusco versus Vitrais de Sintra, eu não tô considerando o Azul Duel por não ter jogado, nem vi vídeo, na verdade, também dele, assim, para fazer o podcast. Eu fico também com o Cusco. Eu acho que, para mim, no melhor contra o melhor, no pior contra o pior, a trilogia leva os dois. Pra mim, no Tikal contra o Pavilhão, é assim, quase empate, mas o Tikal leva por muito pouco. Realmente muito próximo à qualidade dos dois jogos. Mas no pior, Cusco versus Vitrais também, não joguei o duo, apesar de ter visto o vídeo, vou usar o Vitrais aqui. A diferença do Cusco pra mim já é um pouco maior, assim, então pra mim o Tikal também leva aqui, porque do melhor é uma pequena diferença, mas ganha, e do pior ele leva também. Então 2-2. E pra gente fechar a parte de pontos aqui, qual das linhas se encaixa melhor no seu estilo de jogo pessoal? Qual você quer jogar mais aí, Douglas? Quero jogar o tempo todo o Trilogia das Máscaras. É treta, é controle de área, é dedo no olho. O azul eu entendo que tem isso também, tem a questão do bloco, mas dá pra jogar sem, né? Eu acho que Trilogia das Máscaras, quando você joga sem, inclusive eu falei que já joguei sem, a questão do dedo no olho, você perde muito da essência do jogo ali, muito da experiência. Então eu fico com Trilogia das Máscaras. Bom, eu acho que no meu estilo pessoal vai acabar caindo na série do azul, porque no meu estilo de jogo eu fico um pouco mais afastado do controle de área, um pouco mais longe do ataque direto ali. Então seria por isso que eu colocaria meu voto no azul. Bom, pra mim é também Trilogia das Máscaras, ainda que pra mim o azul seja um jogo extremamente agressivo. Eu não consigo jogar azul se não for atacando, com exceção dos Jardins da Rainha, né? Então ambos pra mim são jogos de conflito. Contudo, eu gosto mais da Trilogia das Máscaras, olhando pro gosto pessoal ali, assim, realmente é difícil porque são excepcionais agrupamentos de jogos ali, então acho que também vai muito do momento. De qualquer forma, eu gosto um pouquinho mais ali da parte da Trilogia das Máscaras, então ele fica à frente e ganharia ali por 3-2. Por que eu falei ganharia? Porque a luta aqui no final não é por pontos, a gente só aceita nocaute. Então seria uma vitória da Trilogia das Máscaras por 3-2, mas tem a pergunta final para ver se a Trilogia das Máscaras realmente vai nocautear o azul. Bruno, se você tivesse que eliminar uma dessas coleções, qual seria? Eu vou acabar eliminando a parte da Trilogia das Máscaras. Eu sinto que se eu abrir o armário, colocar a mão e querer que venha um jogo, eu sinto que seria da série do azul. Com muita dor no coração, seria também a Trilogia das Máscaras. Como um hobbyista, eu acho que o azul é muito importante. Não dá pra ter hobby, não dá pra ter board game moderno sem azul também. Então seria a Trilogia das Máscaras, infelizmente. Eu também vou nessa. O nocaute vai ser tripla e foi realmente muito forte o golpe, porque por mais que eu prefira pessoalmente Trilogia das Máscaras, a importância do azul pro hobby, né, e realmente o quanto ele representa hoje em dia, não dá pra ser eliminado. Lógico que ainda bem que a gente não precisa eliminar nenhum dos dois, né, mas nessa nossa brincadeira, se fosse pra eliminar um, eu eliminaria também a Trilogia das Máscaras. Então a vitória por pontos estava indo para a Trilogia das Máscaras, mas o azul se recuperou e deu um nocaute. Então o azul é o nosso grande vencedor.
Gente, e aí pra gente fechar esse episódio de Vitória do Azul, aliás, falando em Vitória do Azul, não falei quando a gente tava falando dos jogos, nunca perdi nos Jardins da Rainha, hein? Fica o disclaimer, só venci. E aí pra fechar, vamos de algumas indicações. Douglas, que jogo você indicaria fora da linha azul, obviamente, né? Mas pra quem curte a vibe dela. Pior é ter que admitir isso mesmo. Veio aqui em casa, comeu minha comida, bebeu minha bebida e me deu uma surra no Jardim da Rainha. Ô, que inferno, viu? Cara, eu acho que em abstrato, de modo geral, assim, Project L, a gente já falou dele em outros episódios, ele tem uma sensação tátil muito parecida, é muito gostoso. O Harmony tá no hype aí, né? Acabou não me agradando tanto, mas eu entendo que tem. E um que é um pouquinho menos conhecido, o Gorinto. Também é um jogo legal, um abstratinho bacana, vai ter uma temática ali de japonesa, né? Cultura diferente. Acho que essas 3 indicações aí funcionam bem pra quem curte a linha azul. Roubou minha indicação, que adianta a gente mandar antes pro cara falar o Gorinto que eu ia falar, mas tudo bem. E aí, Bruno, qual que é a sua indicação? Pior que ele roubou um pouco da minha, que era o Harmonies também, mas vamos que vamos. A minha indicação também, que também é desse homem, desse tal de Kingsley, que a gente só acabou de fazer o episódio dele, é o Intarsia, que também é um jogo do Kingsley. Novamente, o Obi gosta de um azulejo, de um muro, de rejuntar alguma coisa. O Intarsia é sobre montar um piso numa cafeteria em Paris. Ele é abstrato. Ele não é que nem as mecânicas do Azul, de comprar peça, mas a gente tem uma disputa ali pra ganhar, fazer combinações das peças e ganhar pontos no jogo. Bom, ainda bem que a gente vem preparado com mais de uma, né? Porque eu fui furtado pelo Douglas, mas eu vou reforçar o Gorinto primeiro, né? O Gorinto é o azul de cemitério japonês, basicamente. Ele tem aquele ponto que o Sagrada tem também, que eu falei que eu gostaria de ver no azul, de cartas com objetivos diferentes, mas com uma pegada bem próxima do azul mesmo, de você colocar ali as peças, fazer os padrões. As peças dele não são tão bonitas em termos táteis, tipo um dominó, mas são peças também legais, coloridas. É um baita jogo que passou muito fora do radar, acho que talvez por esse tema um pouquinho mais gótico ali. De qualquer forma, ele é muito legal, mas tem outras 2 indicações, então o azul do cemitério japonês e o azul do fundo do mar, o Reef. Reef é um jogo bem simples, eu achei ele mais simples do que o azul, inclusive. Você vai abrindo alguns contratinhos e fazendo padrões também, mas é bem gostosinho pra quem gosta do azul, pra quem tá procurando um jogo até um passo antes, de repente, em termos de facilidade, menos punitivo, um jogo que, de repente, as pessoas que estão entrando ali têm uma chance mais aproximada de quem já conhece, porque ele tem um pouco mais de sorte, é uma opção interessante. E o Coatley também, que você vai montar os dragõezinhos também pré-colombiano, ali não sei exatamente qual que é a civilização, mas é ligado à cultura aqui dos povos da América do Sul também, então puxa meio Trilogia das Máscaras, meio azul, mas o Coatley você vai tendo os contratinhos e também tirando ali do saco as pecinhas para montar seus dragões, então fica essas 3 indicações aí. E um jogo fora da linha da Trilogia das Máscaras, Bruno, qual que é a sua indicação? A minha indicação, e ela também é do Kisling, e ela também do Wolfgang Kramer, então você tinha comentado sobre eles fazerem a Trilogia das Máscaras, deles voltarem e fazer outra Trilogia das Máscaras. Eles pelo menos voltaram e fizeram mais um jogo, e esse de 2023, que é o Wandering Towers. Eu coloquei ele nessa indicação da trilogia, porque ele tem um pouco de dominação espacial ali. No Wandering Towers temos esse círculo, e os nossos meeples andam nele, e as torres que estão no tabuleiro também se movem. E o jeito que elas se movem, elas podem carregar os meeples e esconder eles debaixo da torre. E ganha o jogador que conseguir colocar todos os seus meeples numa torre específica, numa torre premiada, que também se move no tabuleiro. Então ele tem essa estratégia de mover as peças para tirar o amiguinho de perto, para colocar o amiguinho depois da marca, ele tem que dar uma volta no tabuleiro. E foi por isso que eu coloquei ele nessa indicação. Não sabia que era deles, já estava a fim de conhecer, tá bem no hype, né? Todo mundo falando desse jogo, mas queria conhecer, agora fiquei com mais vontade ainda. E aí, Douglas? Antes de mais nada, já pegou pra gente já, Bruno, o jogo? Vou pegar emprestado a qualquer momento. Não, coloca na coleção. Já fiz um pedido pro Jonathan aqui, coloca na coleção coletiva. Eu pensei em pegar, cara, e agora ele sumiu de mercado. A gente tá gravando agora no finalzinho de agosto, né? E sumiu do mercado aí, tá só com umas cópias aí de pessoas, já sumiu das lojas, já subiu bastante o preço. Finalzinho de julho, comecinho de agosto. Melhor comer um mês aí, finalzinho de julho, gente. Tá, não, a minha indicação, e aí eu já vou deixar
uma indicação dupla. Escuta aí o nosso episódio de tretas históricas. Qualquer jogo daquele episódio vai ser uma boa opção para quem curtir a trilogia das máscaras. Inclusive o Cusco está lá também, quem quiser ouvir nosso debate sobre ele. Eu trouxe duas opções. O Amon-Rê, que tem essa pegadinha de leilão que você encontra no Tikal também, pra quem gosta de um leilão, tem um leilãozinho bem interessante. Tem as peças de resina igual da trilogia das máscaras, porque ele também é da Super Meeple, e tem também controle de área. Então o Amon-Rê é uma opção interessante pra quem curtiu a trilogia das máscaras pra conhecer. E o Tigres Eufrates, que também tem essa parte de controle de área bem seco. Ele é até mais complexo, as regras dele são um pouquinho esquisitas ali, um pouquinho mais diferentes, mas de qualquer forma é um jogo bem legal, um controle de área bem puro também, e ele tem uma parte de você precisar equilibrar bem a pontuação, porque você pontua e ganha pelo que você tiver menos ali, tem 4 cores e você vai pontuando com várias ações que você vai fazendo ali, algumas questões ligadas a controle de área. A cor que você tiver menos é o que te vai levar a pontuação, então é bem interessante. Inclusive ambos os jogos, tanto o Amon-Rê quanto o Tigres Eufrates, são do Knizia, né, do Reiner Knizia, que tem trocentos mil jogos, mas esses dois são dele e são ótimas indicações para quem gosta aí da trilogia das máscaras. Bom, gente, chegando ao nosso final aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo quadro. A ideia vai ser fazer esses embates diferentes aí, né? Hoje foi um autor versus ele mesmo, mas poderemos ter autores versus autores, editores versus editoras. A gente vai pensando aí em futuras oportunidades, em futuras ideias. Fique à vontade para mandar sugestões aí pra gente também. Converse com a gente no Instagram, então ganhei BG, na Ludopédia, também no espaço de comentários do Spotify ou do YouTube Music. Douglas, seu tchau pra galera. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi bem bacana gravar isso aqui e até uma próxima. Bruno? Valeu, pessoal. Que as pessoas não roubem os azulejos que vocês querem pegar e que não tomem as suas pirâmides. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado novamente. Até a próxima e valeu!